cantamos louvores que enaltecem a pessoa do Salvador, do Rei, do noivo da igreja, e o nosso anseio de encontrá-lo, né? De estar com ele. Em breve acontecerá, mas outros eventos hão de acontecer, antecipando esse período da vinda de Jesus, né? Não posso nunca deixar a igreja sem esse alerta, né? Nós clamamos Maranata, mas para que Jesus desça do céu, eventos terríveis têm que acontecer sobre a terra. E vão acontecer. A palavra vai se cumprir cabalmente, palavra por palavra profética, até que o reino venha. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia hoje no livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2, verso 10, até o verso 13. Como a igreja observa, ainda estamos paramentados da festa da semana passada. Festa essa que foi muito boa, muito bonita. Glorifiquei a Deus pelo que aconteceu na semana passada. A apresentação das crianças fazendo encenação, a apresentação dos jovens dançando, a apresentação da igreja de modo geral, né? Todos aqui celebrando no final uma festa linda. E foi tudo pela glória de Deus. Então, quero agradecer aos irmãos que ajudaram na ornamentação, a equipe que ajudou, irmão Rodrigo, irmã Escilane, irmã Luciana e Anderson, que coordenaram tudo. Os irmãos que deram apoio a esses irmãos, a juventude, que ajudou bastante também, tenho certeza. Então, todos que trabalharam, eu sou grato pela contribuição de vocês na festa que profetizamos tabernáculo. Abriram aí Hebreus capítulo 2, verso 10. Já acharam? Quantos acharam? Digam amém. Para eu ter ciência, quantos já acharam? Todo mundo já achou? Já está aqui atrás, não está? Eu tenho fé, nem olho mais. Nem olho mais. Hebreus 2, verso 10 até o 13. O tema da nossa meditação é esse: a adoção filial em Cristo Jesus. A adoção filial em Cristo Jesus. Você vai entender, é fácil. Mensagem maravilhosa para o nosso coração, para a gente ficar feliz pelo que o Senhor fez por nós. Vamos ler então, quem quiser, esse texto de base, os 4 versículos. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Esse é o nosso Deus e Pai. Ele que fez tudo vir à existência. Ele conduz os filhos à glória. O plano é que no final nós recebamos nossa porção de glória. Ter o corpo glorificado. Conduzindo muitos filhos à glória, o que o Pai fez? Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles, dos filhos de Deus. Está falando agora aqui do Senhor Jesus, seu Filho. O Pai aperfeiçoou o Filho para que ele fosse o autor da nossa salvação. A vida dele, né, a encarnação, a vinda ao mundo, é para nos conceder glória. Basicamente é isso. O texto segue dizendo, eu amo o livro de Hebreus, já falei inúmeras vezes, o livro profundo, cheio de revelações claras, livro maravilhoso. Verso 11, igreja, diz assim, pois tanto o que santifica, como os que são santificados. Quem é que está sendo santificado? Nós, a igreja. Amém? Está sendo operada em nós santificação, pelo Espírito. Tanto o que santifica, quem santifica a igreja? Cristo. Está falando do primogênito e dos seus irmãos. Jesus é a igreja. Tanto o que santifica, como os que são santificados. A igreja, todos vêm de um só, que é o Deus e Pai. Quantos podem dizer amém? Tanto Jesus, como nós,
Somos procedentes do mesmo Deus e Pai. Está falando aqui de maneira muito especial de família. De nos incluir na família real de Deus. Ninguém deu glória a Deus por isso. Sabe quem tu era? Sabe quem tu era no mundo? Filho da desobediência, como está escrito. Filho da ira. Vem de um só. Sabe o que Jesus fez por você? Ele te colocou debaixo da adoção filial do Pai. Então, queridos, o projeto é que sejamos filhos. E ser filho é participar da família real de Deus. Não é pouca coisa não, igreja. É muita coisa. Diga assim, é muita coisa Deus Pai me querer como filho. É muita coisa. Primeira carta de João, João diz, olha como é grande o amor concedido a nós pelo Pai. João está espantado, é muito grande isso. Por que ele quer a mim e a você como filho? Isso é grande demais. Isso não é só um nome, não é só uma palavra. Isso é um plano. É um projeto familiar. Inclusive vou aproveitar para anunciar. Deus colocou no meu coração falar sobre família nos próximos domingos. Esse mês de novembro vou falar sobre família. Tratar de família. Falar das famílias benditas do Senhor. Vamos ver problemas, conflitos, dificuldades. Mas vamos ver também saídas para esses conflitos, amém? Foi a direção que Deus me deu para esse mês. Então aqui temos um quadro claro de família. Jesus, nosso Salvador, nos inclui na família de Deus. Maravilhoso isso. Aí, você migra para o verso 12. Eu completei o versículo? Não completei não, é importante. Verso 11, parte B. Verso 11, volta no verso 11, a segunda parte. Eu parei que todos nós viemos do mesmo Pai. Vem de um só, que é Deus o Pai. Olha o que diz aí, quem quiser ler em voz alta. Vamos lá? Por isso, qual é a conclusão? É que ele, Jesus, não se envergonha de lhe chamar irmãos, queridos. O texto de Hebreus, o autor de Hebreus está sendo muito didático aqui, muito didático. E está ensinando para a igreja. Você foi incluído na família de Deus pela graça? Foi. Por isso o próprio Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar a todos nós de irmãos. Diga assim, eu sou irmão de Jesus. Tem muita gente que confunde isso lá fora. No meio cristão evangélico. Por causa de um dogma que vocês conhecem, né? Um dogma do quarto século. Mistura um pai com filho, ninguém sabe quem é quem. A palavra é clara. Jesus não tem confusão nenhuma. Ele nos chama de irmãos. Filhos do mesmo Pai. Todos vêm de um só. Tanto Ele que nos santifica, como nós que somos santificados, pertencemos e procedemos de um só, que é Deus Pai. Por isso, aí o autor conclui, por isso, já que somos todos o mesmo Pai, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Tem cristão que não consegue dizer que Jesus é seu irmão. Talvez por reverência, temor, talvez por não compreender que foi incluído na família de Deus. Nós somos irmãos de Jesus, irmãos mais novos. Ele é o primogênito e nós somos seus irmãos. Você não é filho de Jesus, você não é neto de Jesus, você não é primo de Jesus, você não é sobrinho de Jesus, você é chamado de irmão de Jesus, filho do mesmo Pai. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Isso é a graça. Agora sim o verso 12. E aí ele vai declarar. Olha o que ele diz aí, verso 12. Dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação, no meio da igreja. O nosso irmão primogênito, o mais velho, Jesus,
Ele não se envergonha de nos apresentar para Deus como seus irmãozinhos, seus irmãos mais novos. Amém, povo santo? Privilégio entender isso, privilégio. Entender isso com clareza, como está escrito aqui. E aí no verso 13 conclui, vamos lá? E outra vez, para confirmar, eu porei nele a minha confiança. E ainda, olha, preste atenção nessa frase, por favor. Lida correndo, você não percebe a grandeza dela. Agora, aqui o texto é usado para declarar o que Jesus, sendo o irmão de toda a igreja, de todos os filhos de Deus, como ele fala a respeito dessa irmandade. Vamos ler aqui esse finalzinho? E ainda, eis aqui estou eu, o Cristo Jesus, e os filhos que Deus o Pai me deu. As crianças. O que você não notou enquanto você falava? O que você não notou enquanto você falava? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tem que meditar antes de falar. O que você não entendeu aí? Eis aqui estou eu, Jesus, e os filhos que Deus me deu. Eleição. Jesus não é nosso Pai. O Pai deu todos nós ao seu Filho Jesus. Amém? Compreendeu? Não há confusão alguma na Escritura entre o Pai e o Filho, o papel de cada um. Deus nos deu a Jesus. Somos dele. Mas não somos dele como filhos. Somos deles como irmãos. A graça de Deus para a minha vida e para a sua é nos incluir nessa irmandade e estender sobre nós a sua filiação. Nos tornar filhos. Quantos podem dizer amém? Sabe quem eu sou? Filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. Sabe quem você é? Filho do Deus Altíssimo, irmão do Rei Jesus. Tá bom para você isso, igreja? Para mim tá maravilhoso. Muita gente vê Jesus como um santo muito longe, um Deus muito longe, e Jesus se aproxima de nós com essas palavras. Eis aqui, ó, os irmãos que o Pai me deu. Por isso Jesus tem uma ligação profunda conosco, seus irmãos. Quero que você continue no livro de Hebreus, capítulo 2. Avança agora para o verso 14. Só seguir a leitura. O Filho de Deus se tornou homem para resgatar seus irmãos. Presta atenção no que está sendo dito aí nesse texto maravilhoso. Qual é o motivo da encarnação do Logos eterno, do Logos espiritual, do Logos co-criador do universo? Por que deixou a sua glória e se fez como nós? Hoje pela manhã explicava isso aqui na escola dominical. Expliquei da seguinte forma. Por que Jesus tinha que vir em carne, literal, não é? As cartas de João advertem naquela época que se alguém pregasse que Jesus não veio em carne, fosse discernido como falso profeta da parte do anticristo. Porque havia uma ideia gnóstica de que a carne, a matéria é má e que a alma é boa, preso num corpo mau. Então começaram a dizer que Jesus parecia um homem, mas não seria homem de fato. Isso era mentira do diabo. Expliquei, o Filho de Deus tomou forma humana, ele participou da forma humana, ele se tornou homem, da mesma qualidade do homem Adão, só que sem pecado. Porque se ele vem de outra forma qualquer, não serviria para ser igual a nós. Seria uma outra raça. Partiria dele o início de uma nova raça. Aí expliquei. Primeiro o homem Adão plasmado do pó da terra, desta terra. Se Deus faz Jesus de qualquer outra matéria, o Filho, de uma matéria extraterrena, ele não seria da humanidade de Adão. Se Deus faz Jesus de um meteoro, ele não seria da humanidade de Adão. Se Deus faz Jesus de uma pedra, ainda que fosse uma pedra aqui dessa terra, ainda assim seria diferente de Adão, que foi tirado do barro. Jesus, o Filho de Deus,
ele tinha que assumir a nossa humanidade. Quantos dizem amém? Para salvar os humanos caídos, que são seus irmãos. Amém? Quantos estão entendendo, acompanhando o raciocínio? Ele não poderia ter outra natureza. Ele tinha que ser homem, mas ele não poderia herdar a natureza caída de Adão. Por isso foi concebido de maneira miraculosa, para que não herdasse o mal hereditário que passa de pai para filho. Amém, povo santo? Agora segue daí, Hebreus 2,14. Vai falar desse logo que se faz carne, por amor aos seus irmãos. E é o motivo de nós estarmos reunidos nesse salão aqui de culto. É o motivo de nós celebrarmos a Santa Ceia, porque Ele nos incluiu nisso, pelo seu grande amor. Hebreus 2,14. Quem puder ler comigo, são poucos textos hoje. Logo, logo estarei terminando. Hebreus 2,14. Quem quiser ler com o pastor, vamos lá? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, Jesus, o Logos, o Verbo, igualmente participou. De que ele participou então, irmãos? De carne e sangue. Se tornou humano. Para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aqui é uma inferência maravilhosa a Jesus como nosso parente remidor. O conceito de parente remidor está na sua Bíblia, lá com Ruth e Noemi. Boaz era parente remidor de Ruth. Um parente que pudesse resgatar aquela pessoa da escravidão ou da pobreza extrema. Jesus é nosso Goel, nosso parente remidor. Aquele que, vendo nossa condição de escravidão, veio em nosso socorro e nos tirou da escravidão. Quantos dizem amém? Amém? Há uma inferência a isso aqui dentro desse contexto. Ele veio nos resgatar daqueles que estavam presos na escravidão por toda a vida. Verso 16, igreja, vamos lá? Pois ele, o Senhor Jesus, evidentemente não socorre anjo. Anjo não precisa de livramento. Anjo é outra estrutura, é outra qualidade. Os anjos caídos já estão condenados, os anjos de Deus continuam santos. Quem precisa de salvação somos nós. Pois ele evidentemente não socorre anjos. É óbvio que o Logos não se fez carne por causa dos anjos. É óbvio que o Logos se fez carne por minha causa e por tua causa. Amém? E aí ele diz a quem ele socorre? Mas socorre a descendência de Abraão, o pai da fé. Aqueles que têm a fé de Abraão. Verso 17, igreja. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Jesus tinha que parecer conosco, tinha de sentir como nós. Ele tinha que sofrer fome, sede, ele tinha que sofrer perigo, ele tinha que ser semelhante a nós em vários aspectos, ainda que fosse distinto de nós, enquanto Logos eterno. Ele era algo novo. Ele era ao mesmo tempo 100% homem, 100% Deus. Mas ele tinha que parecer conosco. Amém? Para que Jesus tinha que parecer conosco? Ele poderia ter vindo na sua qualidade plena de Deus, ainda que tivesse corpo humano, e não padecer nada. Ele poderia ser autossuficiente em tudo. Não precisar comer, não precisar beber, não suar ao sol, não precisar dormir. E vocês viram que Jesus tirava certos cochilos, né, irmãos? Lá naquele barco dentro do lago, ele dormiu na popa do barco. E ficou todo mundo desesperado, parecia que o barco ia afundar. E o Jesus estava lá tirando um ronco, porque era passivo de se cansar. Essa semelhança nas fraquezas do homem, essa semelhança na constituição do homem,
Ele precisava assumir para ser parecido conosco. Uma das grandes dificuldades nossas em seguir a Deus é que Deus é invisível, Deus o Pai é invisível. A palavra é inerrante quando diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus o Pai. Ele é totalmente inacessível aos nossos olhos carnais. Como seguir um Deus que você não pode ver? Por isso a idolatria, né? A idolatria é, digamos assim, um jeitinho. É um jeitinho. Como a pessoa não consegue ver o sobrenatural, ela cria uma estátua para poder, através da estátua, tanger o sobrenatural. Nada mais é do que um subterfúgio, uma bengala da fé. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. A fé não precisa da testificação dos olhos, só da fé interior, da crença, da confiança. A palavra fé, confiança é sinônimo. Amém? Grande dificuldade, como seguir um Deus que não dá para ver, é invisível. Mas vem o Filho de Deus em forma humana, e ele é tangível, ele é igual a nós, ele sente fome, ele sente dor, ele sente sede. Isso aproxima Deus de nós. Deus se reduziu a ficar parecido conosco. Amém? Quantos dá glória a Deus por isso? Quando eu falo Deus, não estou falando do Pai. Estou falando do Deus Filho. Ele se parece conosco. Amém? Olha para o texto aí. Nós paramos aqui, versículo. Ainda não para, depois de irmão. Deixa eu ver. Para ser misericordioso. Qual é a finalidade dele se tornar igual a nós, né? É o verso 17. Não é? Vamos ler pela segunda vez. Vamos lá? Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Veja que é um plano de resgatar a família. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus o Pai, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois daquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Para que o louco se fez carne, irmãos? Para quê? Para nos socorrer da luta que ele sabe que eu e você temos para viver nessa terra. Da luta que eu e você temos para manter a fé. Para não enfraquecer, para não desistir. Da luta que eu e você temos contra o medo. Nessa semana tivemos uma cena de extrema violência no Rio de Janeiro, mas justificada. Não vou entrar em mérito, que começa a polarizar quem é a favor, quem é contra. Mas 120 almas foram ceifadas num confronto de tiroteio no meio das pessoas. O efeito disso no nosso psicológico, imagina quem mora lá. Você deve ter visto imagens, flashes, vídeos. Vocês viram a rua tomada de corpos enfileirados um do lado do outro? Essa imagem não sai fácil da nossa mente, não. Sai não. Se você viu, ficou na sua mente, registrou. Uma cena de guerra. Num país que declaradamente não está em guerra. Mas é uma cena de guerra. Corpos e mais corpos, um do lado do outro, mortos. A maioria deles homens. Muita gente. Isso tem um impacto no nosso consciente. Começamos a temer. A temer sair na rua. A temer passar numa barricada policial, ou da milícia, ou dos bandidos. A temer ouvir um tiro no meio da rua. Agora, isso não pode nos paralisar, porque aquele que se fez carne vela pela minha vida e pela tua. Quantos dizem amém? Aquele que se fez carne vive para interceder por nós. Você não pode paralisar, tem que ter cautela. Você tem que ser simples como as pombas, prudente como a serpente. Cautela é uma coisa, paralisia é outra. Não vamos deixar de adorar a Deus, de vir a culto,
Porque algo está acontecendo em outra região. Não foi aqui. Do jeito que parecia, como é massificado pela mídia, parecia que tinha um tiroteio em cada esquina. Isso não é verdade. Isso é uma repercussão dessa mídia que faz questão de demonizar tudo, de tornar terror tudo. Verdade é, pessoas foram ceifadas, estavam nas mãos do crime. Mas a nossa mente tem que estar guardada em Cristo. Porque Ele veio e Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe o meu sofrimento, o seu sofrimento. Ele sabe as suas angústias, as minhas angústias. Quantos creem assim? Entenda isso nessa noite em nome de Jesus. Aquele que nós vamos reverenciar nessa noite na Santa Ceia é aquele que não tira o seu olhar de sobre nós. Para isso Ele veio ao mundo. Para nos guardar debaixo da sua graça. Amém, queridos? Pois daquilo que Ele mesmo sofreu, Jesus, tendo sido tentado, é poderoso, diga assim, Jesus é poderoso para socorrer. Amém? Jesus é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu realmente gostaria de ter feito esse sermão só no livro de Hebreus, que seria maravilhoso. Podia ter ido adiante. Ele vai mudar um pouco de assunto a partir do verso seguinte, mas eu quero fixar na sua cabeça que você foi colocado dentro da adoção filial. Então abra aí agora o livro de Romanos, capítulo 8, verso 15. Vamos fechar o tema. Romanos 8, 15. Nós fomos feitos filhos por adoção. Jesus é o único filho de Deus por direito pleno, de nascimento, de geração. Eu e você somos filhos adotivos, incluídos na família por adoção. Romanos 8, 15. E é o Senhor que nos garante essa graça. Quantos já conseguiram achar? Já está aqui atrás, não é? Então vamos lê-lo só para afirmar no nosso coração. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez o quê? Atemorizados. O texto é claro. O texto é claro. Não saiu de nós a capacidade de ter medo. Ainda somos medrosos. Ainda tememos um monte de coisa. Nós recebemos um espírito. E nesse espírito tem poder para vencer o nosso medo. O Senhor não está pedindo que você pare de temer sem te dar nada. Sem ter te dado nada. Ele está afirmando, eu já lhe dei um espírito dentro de você. Por isso você não deve temer. Amém? Não é por causa da sua capacidade intelectual ou da sua personalidade mais calma. É por causa do espírito que Ele colocou dentro de nós. Então vamos ler novamente. Porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes o tempo todo. Viver o tempo todo. Outra vez. Atemorizados. Mas recebestes o que, irmãos? Diga aí, por favor. Eu recebi o espírito de adoção. Que me tornou o quê? Filho. Antes de eu ter o espírito de adoção, eu era filho, só no coração do Pai. O que me garante que eu sou filho de Deus? O espírito de adoção. Paulo diz, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma pessoa que não nasceu de novo não tem certeza de ser filha de Deus. Só quem recebe a unção, o Espírito, dentro dela está lá gritando o Espírito, Abba, Pai, eu sou do Pai, Ele é meu Pai. A certeza que temos que somos filhos de Deus vem do Espírito. Quantos dizem amém? Para que você não fique nas minhas palavras, mas na palavra divina. Gálatas 4, 5. O conceito eu explico, mas a palavra por si só garante tudo. Gálatas 4, 5. Nós recebemos o Espírito da adoção. Gálatas 4, 5 já está aqui, vamos ler?
para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Você pode dizer isso essa noite? Eu sou filho. Por adoção. E não tenha complexo. Né? A gente ouve essa história que no mundo natural, algumas pessoas são criadas, adotadas, né? Desde bebezinha e não sabem que foram adotadas. Aí são criados como filhos naturais. Aí quando chega uma certa idade, os pais resolvem revelar para ela que ela não era filho do ventre, que ela foi adotada bebezinho. Isso causa um trauma terrível. Quando a pessoa descobre, pensou a vida toda que tinha saído daquele pai e daquela mãe. Quando ela descobre que era adotiva, isso no mundo natural às vezes é pejorativo. Não deveria ser, porque foi adotada, foi por amor, né? Devia ter gratidão. Porque estaria, senão, numa instituição dessa, cheio de pessoas sem lar. Crianças sem lar. Mas não é fato, irmãos, que no nosso natural, quando a pessoa sabe que é adotada, ela se sente inferior, se sente traumatizada, não é? Como se não valesse, não tivesse aquela ligação filial com pai e mãe. Mas no mundo espiritual, quando você declara, eu sou filho por adoção, você deveria dar glórias a Deus por isso. Porque não é qualquer ser humano na terra que foi adotado por Deus o Pai através do Filho. Não é toda a humanidade que pode dizer, eu sou filho adotivo de Deus. Graças a Deus que Ele me adotou. Porque a outra opção era ser criatura, criação. Não era ser filho. Então, ainda que eu seja adotado, eu amo a ideia de que o Pai me quis e me adotou. Amém? Quantos amam essa ideia? Abra aí em Efésios capítulo 1, verso 5. Estamos chegando no final da mensagem. Efésios capítulo 1, verso 5. Só para testificar no nosso coração. Você não foi pensado de improviso. Deus não fez uma seleção quando você nasceu e te incluiu. Deus pensou em você antes da fundação do mundo. Dorme com um barulho desse. A predestinação é uma coisa muito doida. Vai muito além da nossa capacidade intelectual. Como é que antes de eu nascer eu já era eleito? Como? Antes de eu me formar no ventre materno já era eleito. Antes que o óvulo fecundado se tornasse Damásio, eu já era eleito. Isso é para enlouquecer qualquer um, né, irmão? Mas a palavra de Deus nos garante isso. Que a nossa eleição é anterior, é na eternidade passada. Efésios 1, 5. Já está aqui atrás, já, né? Então leia para você fixar o entendimento na sua mente. Vamos lá? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém, queridos? Então, qual foi o motivo de Jesus encarnar nesse mundo? Para resgatar os filhos de Deus, que Deus quis antes da fundação do mundo. Eu não sabia que eu era filho até o dia em que fui confrontado com essa realidade. O Senhor foi me trazendo com laços de amor, E quando eu percebi, eu vi o grande influxo do amor de Deus sobre a minha vida e me quebrantei. É assim na vida de todo convertido. Ele entende o grande amor de Deus, o Pai, por ele, em dar o seu Filho Jesus para resgatá-lo e colocá-lo na família. Amém? Abre por último aí, primeira carta de João, capítulo 3. Não o Evangelho, a carta. 1 João 3, do versículo 1 até o verso 3. E eu vou estar encerrando a mensagem de hoje. Eu acredito que você já entendeu. O propósito de Deus é eterno, de nos adotar como filhos. 1 João 3, 1. Quantos já conseguiram achar? E você pode acompanhar aqui atrás também. Vamos lá? Vou fazer uma dinâmica diferente nessa noite. Vou pedir à igreja que se coloque de pé para ler esse último texto. Vamos lá?
Por gentileza, coloca de pé. Daqui a pouco você vai receber os elementos. Mas eu gostaria que você degustasse mais essa porção de revelação da verdade. Quantos estão gratos de estar aqui nessa noite? Você tem que estar grato no seu coração. Você não veio só mais uma reunião na igreja. Você não veio só mais uma reunião na casa do Senhor. Não, não, não. Você veio hoje celebrar o seu Salvador. Mas, pastor, todos os cultos a gente não celebra o Salvador? Celebra. Mas, em especial, hoje, nós focamos no que Ele fez a nosso favor. Ok? Não no que Ele está fazendo agora como intercessor, mas no que Ele fez como Salvador. O amor de Jesus, eu sempre costumo dizer o seguinte: o sacrifício de Jesus não foi na cruz somente. A cruz foi o final do sacrifício de Jesus. Onde começou o sacrifício do Filho de Deus? Desde que Ele encarnou. Você compreende o que eu estou falando? Não é na cruz o sacrifício de Jesus somente. Ele teve que passar uma vida inteira, da infância até os 30 e poucos anos, sem ceder para o pecado, lutando diariamente para manter sua santidade, a fim de nos salvar. O amor de Cristo não é manifesto em apenas 3 horas pendurado no madeiro. O amor de Cristo foi manifesto durante 33 anos da vida dele. E antes disso, quando o Logos, participando com o Pai, resolveu vir ao mundo para assumir forma humana e sofrer. O amor de Jesus por nós é muito anterior ao sofrimento da cruz. Amém? Ali é o ápice. Ali é um momento crucial. Mas antes disso, Jesus já tinha tudo no coração para nos resgatar. Ele queria nos resgatar. Porque o Pai nos pensou como filhos. O Pai me desejou como filho. É por isso que você tem que agradecer nessa noite à pessoa de Jesus, que consuma esse plano de adoção. 1 João 3,1, eu falei que o apóstolo João, ele entendeu esse projeto, esse plano de amor. Isso para ele era constrangedor. É muito impactante pensar que um Deus que não precisa de nada no universo para se satisfazer, resolve por amor entregar seu filho, que antes também glorioso, sem necessidade de nada, se torna passível, se torna necessitado para nos resgatar. Aquele que nada sofria, veio ao mundo para sofrer. Aquele que tudo podia, veio ao mundo limitado. Aquele que não precisava de ser servido por mãos humanas, foi servido por seus discípulos, foi ajudado várias vezes. Essa limitação de Jesus é o motivo de estarmos aqui agora, porque Ele assumiu forma humana por nossa causa. João sabe disso, e João engrandece. Vamos lá, 1 João 3,1, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vamos resgatar isso em nome de Jesus? Vamos resgatar essa frase, filho de Deus? Está na boca do povo, filho de Deus, de qualquer maneira. Até piada se faz com isso, né? Você compra uma pizza grande, noventão, aí cortada em vários pedaços. Aí alguém diz assim: deixa um pedaço para mim, porque eu também sou filho de Deus. Isso é brincadeira. Essa frase aí desmerece o sentido que quer ser filho de Deus. Sabe o que quer ser filho de Deus? É ser adotado por Deus Pai. É receber o espírito de adoção. É estar sendo programado e preparado para ser glorioso. Porque o Pai conduzirá muitos filhos à glória. Compreenda então que a grandeza não quer dizer eu sou filho de Deus. Não é arrogância, não é pretensão, é o que o Senhor diz a nosso respeito. Já nos adotou para isso. Então vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. João está dizendo, é tão grande ser chamado filho de Deus. Vocês devem mensurar o amor de Deus ao ponto de chamar você, homem, mulher de carne,
filhos de Deus. Ao ponto de nos chamar filhos de Deus. E aí o texto segue dizendo, por essa razão, e de fato, somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem nesse lugar? Você compreende isso? Quem é teu pai? Deus. Quem é teu irmão? Jesus, Deus. O Deus Jesus. O Filho de Deus Jesus. Você está afiliado pelo Pai e irmanado com o Filho. Tá bom para você isso? Sobre você, Deus colocou a sua filiação e Jesus nos chama de irmãos. Está irmanado com Ele. Segue o texto agora. Verso. Por essa razão, mesmo texto ainda. Verso 1 ainda. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo, não discerne quem é o Cristo. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. A minha santificação, proveniente do Espírito Santo dentro de mim, está me preparando para a adoção total. Paulo fala de adoção total no sentido do corpo glorioso. Então a obra começa em me chamar para a família. A obra começou antes da fundação do mundo, e o Pai me planejar trazer ao mundo. Depois o Senhor me traz ao Filho, me justifica, me sela com o seu Santo Espírito e me chama de filho, que é grande demais. E agora a minha parte como filho, que fui incluído na vocação celestial. Santidade, purificação, para que no final Ele possa confirmar que Ele é meu Pai e Jesus possa confirmar que é meu irmão. Amém? Todos entenderam? Então nessa noite você vai celebrar o sacrifício de Jesus com esta compreensão, que Ele amou demais a gente. O Pai nos amou demais, o Filho nos amou demais. E você deve ao Pai e ao Filho a sua consagração. Santidade para filho de Deus não é opcional. É obrigação. É um mínimo de gesto de gratidão. Se você não se santifica sabendo quem Deus pensou que você deva ser, você está renegando a sua chamada, está renegando seu pai e está renegando seu irmão Jesus. Quantos entenderam isso nessa noite? Importantíssimo, irmãos. Eu não sou obrigado a parar de beber. Eu não bebo porque não compete a um filho de Deus beber. Eu não sou obrigado a não experimentar droga. É porque não compete a um filho ungido de Deus experimentar droga. É a consciência da minha filiação com Deus. É a consciência desse pertencimento à família real e ao projeto real de Deus que me impede de fazer certas coisas. É essa consciência. Santificação não é difícil quando você sabe quem você é na família de Deus. Não é difícil. Santificação só é difícil para quem está dividido com o mundo. Ama a Deus, mas ama também o mundo. Aí a palavra de Deus diz que Deus tem ciúme por nós. O Espírito de Deus tem ciúme. Por que tem ciúme? Porque Ele não nos fez para isso. Ele não nos fez um filho de Deus para ir para a balada, para ir para, sei lá, qualquer porcaria dessa do mundo aí. Ele não te fez para isso, Ele te fez para Ele. E Ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme de mim. Amém, queridos? Agora de pé como estamos, vamos nos colocar diante do Senhor para participar do pão e do cálice nessa noite. Tudo que eu precisava dizer para você já foi dito. Não vou alongar o sermão. Foi até um sermão curto. O que eu preciso agora é que você use a consciência iluminada. Sua consciência foi iluminada com a palavra de Deus. Você use agora a sua consciência iluminada para renegar paixões, vícios,
para renegar erros cometidos. Se tiver que pedir perdão a Deus por algum erro cometido nesse período, peça perdão. Assuma a sua posição de filho. Assuma a sua posição definitivamente de filho. Amém? Vamos fazer isso, cada um no seu particular? Fala com Deus aí onde você está. O apóstolo Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois como pão, depois toma o cálice. Amém? Examine-se a si mesmo, então.